Que a Tua Palavra venha nesta oportunidade nos espancar, venha nos corrigir, nos exortar. Que a Tua Palavra, Pai, venha trazer aquilo que é mais essencial para cada um de nós. A revelação da pessoa e a obra de Cristo. Por isso, Pai, ministra aos nossos corações, esteja desvendando os nossos olhos, então, para que possamos contemplar, além da letra, ao Senhor mesmo. E nós, confiados em Ti, pedimos, ó Pai, que Tu esvazias nossas mentes de todo o lixo do mundo, para que Teu Espírito tenha plena liberdade em percorrer as nossas mentes e fazer com que a Tua Palavra desça aos nossos corações. Fale com cada um de nós, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Esta é a nossa grande expectativa. Entregamos nas Tuas mãos este tempo e esperamos tudo de Ti, Senhor. Fala porque os Teus filhos ouvem e afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom, Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, essa palavra aqui é muito interessante, certamente morrerás. Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, eu quero introduzir algo aqui para que a gente adentre nessas realidades que vamos estudar aqui hoje junto com os irmãos, para que também há uma maneira, irmãos, claro que, tão claro na palavra que nós vamos depois ver os textos, para nós fazer cessar o pecado em nossa vida. Viver uma vida de pecado. Primeira coisa, o pecado, quando Adão e Eva, eles comeram desse fruto, o pecado entrou no homem. O pecado é uma personificação ou uma entidade, que Paulo vai dizer o que é isto, lá em Romanos 6,6, chamado velho homem. E o velho homem foi destruído lá na cruz, no corpo de Cristo. Ele entrou no ser humano, em nós, pela vida, ele tem que sair pela morte, numa outra maneira. Tem muita gente tentando matar o velho homem de fome. Tem muita gente tentando de alguma maneira tirar o velho homem através de jejum e orações. Tem muitas pessoas pedindo para Deus aquilo que Ele já deu, já concedeu. Por exemplo, tem pessoas que pedem assim: Senhor, nos dá da sua graça. Irmãos, este é um pedido absurdo. 1 Coríntios 1,4, a Bíblia diz que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus é graça para nós crermos e graça para sermos transformados dia a dia. Lembra, pela graça sois salvos, mediante a fé, se não vem de vós é dom de Deus. Essa graça que nos salvou, e a graça é toda a expressão de Cristo Jesus. Ele é a graça, Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Então, Ele é o Senhor da graça. Todos nós, diz João 1,16, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É uma graça abundante, Efésios 1, versículo 8. Essa graça, a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. E em Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer que nós recebemos essa superabundante, ele vai mais a fundo, esta extrema graça, riqueza da graça, é uma graça assim, suprema graça, porque Ele é a suprema, Ele é a excelência de toda a graça que veio até nós. Agora, irmãos, entenda uma coisa, cuidado para não pedir coisas que Ele já realizou em nós. Por exemplo, tem pessoas assim: Senhor, me purifica. Queridos, Jesus, Hebreus 1, verso 3, Ele já realizou a purificação dos pecados. Então a oração deve ser assim: Senhor, operas ou torna a realidade
a purificação dos pecados em minha vida, porque a purificação do pecado já foi realizada lá na cruz em Cristo. A cruz tratou com aquilo que você é, pecador. Ele tirou de dentro de nós, na nossa morte junto com Ele. Eu disse aqui no domingo passado à noite que aquela morte de Cristo na cruz não foi uma morte solitária, foi solidária. Jesus não morreu sozinho, nós morremos com Ele, porque vocês sabem que fomos atraídos, colocados em Cristo, e ali nós fomos crucificados juntamente com Ele, e nós morremos para o pecado. Paulo fala em Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Enquanto uma pessoa não crê, irmãos, presta atenção, que morreu com Cristo na cruz, ela nunca será justificada do pecado. Romanos 6,7 fala que aquele que está morto com Cristo na cruz, justificado está do pecado. Cuidado para pegar atalhos com relação à salvação. Tem muitos evangélicos, crentes, batizados, atuantes, que se morrer hoje vai tudo para o inferno, porque não creram na sua identificação com Cristo na cruz. E hoje eu quero analisar junto com os irmãos, minuciosamente na palavra, para termos o cuidado em não desviar-se da centralidade daquilo que Cristo é e fez, e também como ser guardado do pecado. Uma vez que o pecado foi tirado de nós, Hebreus 12, versículo 1, diz assim, que o pecado que tão de perto nos assedia ou nos rodeia, tão de perto, ele não está mais dentro de nós, porque nós morremos para o pecado. Cordeiro de Deus, João 1,29, que tira o pecado do mundo, está escrito. Então nós temos que nos apoiar na palavra, mas muitas vezes nós queremos mais no pastor do que na palavra de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. Temos que conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim, examinar as Escrituras todos os dias, porque aqui não tem erro. Senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chamar as pessoas aqui na frente para aceitar Jesus. Onde é que está na Bíblia aceitar Jesus? Jesus disse assim em João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós outros. Irmãos, como, com que condições um pecador pode ir a Cristo? De jeito nenhum, porque ele está espiritualmente morto. Lembra de Efésios 2, versículo 5? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, guarde bem isso aqui. Haverá dias em que as pessoas, e estamos vivendo esses dias, procurando mestres que pregam para satisfazer as suas vontades. E essa é a pregação de Satanás. Lamentavelmente, eles trocarão a mensagem de Cristo e a cruz, que é a mensagem de Deus para a sua igreja, pelas mensagens que satisfaz as tuas vontades, que Paulo fala em 2 Timóteo 4, comichão nos ouvidos, sentirão coceira nos ouvidos. As pessoas gostam de ouvir coisas novas. Ano novo, vida nova. Não, ano novo, evangelho velho. O evangelho velho é sempre atual, sempre novo. Evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Então, irmãos, compreendamos uma coisa muito interessante. Guarde bem isso. Todas as vezes que o diabo prega, é para satisfazer a tua e a minha vontade. E o diabo tem muita pregação. Quais são os ensinos de demônios? Vocês se lembram em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21 em diante? Quando Jesus, logo após Pedro ter aquela linda revelação, quando Jesus fez aquela pergunta para os discípulos,
E eu, o que vocês dizem a meu respeito? Então Deus trouxe uma revelação para Pedro, mostrando que Jesus era o Cristo de Deus, o ungido, o Messias. Então o que Pedro fez? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, essa não é competência tua, foi meu Pai que está no céu quem revelou quem eu sou. Porque Deus, segundo está escrito lá em Colossenses 1, a partir do versículo 27, que Deus quis dar a conhecer a revelação desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma esperança viva. Então, depois, quando Pedro teve essa revelação, Jesus disse que era necessário ele subir para Jerusalém, para ser crucificado, escarnecido, cuspido, morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro chamou Jesus no canto e disse: isso, mestre, isso de modo algum pode te acontecer. Cruz não. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. O evangelho de cruz, nesses dias atuais, tem sido rejeitado, que Paulo fala que são ensinos de demônios. Ensino de demônios é muitas vezes trazer mensagens bíblicas anulando a cruz. 1 Coríntios 1, versículo 17, Paulo escreveu assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas 1, de 8 a 10, dizendo o seguinte: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Em todas as nossas ministrações, e louva a Deus, porque também os pregadores dessa comunidade têm tido este cuidado, não só na pregação, mas também nas letras do louvor. Nós não cantamos para o Senhor qualquer coisa, temos que louvar com a palavra. Com a palavra. Hoje os louvores são todos centrados no homem, é para si, é mim, é eu, meu Deus do céu. É para exaltar o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, está à destra do Pai, e foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra, e Cristo é a nossa vida, irmão, isso é maravilhoso demais. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é cristianismo verdadeiro e autêntico, no qual nós não podemos desviar os nossos olhos. Senão nós vamos ser apenas crentes religiosos, evangélicos vazios do evangelho. Isso é terrível, irmãos. Isso é uma tragédia terrível. Satisfazer as pregações hoje, aliás, eles não estão falando mais nem de Cristo, é Deus, buscar o poder de Deus, a bênção de Deus, mas cadê Jesus Cristo nas ministrações? Não é assim que eu sempre tenho dito aqui? As pessoas estão sendo levadas a fazer um propósito com Deus. Eu ouvi dizer uma vez, um pregador falando: nós temos que fazer uma aliança com Deus. Onde é que está escrito isso, meus irmãos? Deus não tem compromisso com a nossa palavra. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Lembra daquele Lúcifer, o anjo, sinete da perfeição? Ele quis ser igual a Deus. Há um princípio no céu, que antes de criar o ser humano, havia os anjos que Deus havia criado. Viviam lá, mas ele queria ser igual a Deus. Deus disse: não, desce para baixo. Adão e Eva no jardim desobedeceu a Deus. A gente vai entrar num princípio aqui muito interessante, para que os irmãos fiquem bem atentos e não andar descuidado neste mundo, porque, irmãos, este mundo está cruel e terrível. Nós somos levados ou induzidos a pecar constantemente. Mas tem um escape que Deus nos dá. E por isso nós não devemos tirar os olhos da palavra de Deus. Senão nós vamos comer gato por lebre. Não durma de touca, como
o Larry Gill, ele diz o seguinte: não confunda Adão no mato com anonimato, anonimato com Adão no mato. Não confunda a abóbora celeste com a boba da celeste. Fique atento, olhando para a palavra. Quando nós fixamos nossos olhos na palavra, ninguém mais nos engana, irmãos. Eu sei que tem muita gente com boas intenções, mas boas intenções não levam ninguém para o céu, para a glória. Então, queridos, compreendamos que todas as vezes, não se esqueça disso, irmãos, quando há uma anulação de Cristo e a cruz nas ministrações, por detrás é ensino de demônios. O diabo usa a Bíblia para nos enganar também. Temos que estar sempre em conexão com o Espírito, que Ele inspirou toda a verdade, é Ele quem vai nos dar sabedoria para compreender as Escrituras. E temos que buscar também, como Paulo disse em Efésios 1,17, para que o Deus nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais vamos amá-lo e mais Ele vai encher a nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Então o Espírito é aquele que traz discernimento espiritual para as nossas vidas. Quando você vê uma pregação que não tem nada a ver com o Espírito do Espírito Santo, o próprio Espírito que habita em nós já traz uma certa recusa no nosso interior. Aquela palavra não desce para o nosso coração. Entende? Não é nós que temos discernimento. A palavra fala lá em 1 Coríntios 2,15 que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. E o homem carnal, ele não compreende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece que são loucura. Igual disse para uma vez um pastor: Cristo morreu e nós morremos com Ele. Ah, isso é um absurdo. Ô meu irmão, que absurdo. A palavra fala, eu disse para ele, em Romanos 1,17, o 16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas no 17 diz assim: visto como no Evangelho se revela a justiça de Deus. Deus não pode salvar o pecador, porque Deus é justo, se a justiça dele não for cumprida em nós. Porque se não for dessa maneira, a salvação dele não é perfeita. E tudo que Deus faz é perfeita. Hebreus 7,25 diz assim, que por isso ele pode também salvar perfeitamente todo aquele que se chega a Deus por intermédio dele, de Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai senão por ele. Então, se a justiça de Deus se revela no Evangelho, e Evangelho é aquilo que Cristo é e fez, então para que eu seja salvo verdadeiramente, com base nesse testamento que Deus colocou em nossas mãos, e hoje em dia, nós vivemos uma vida de evangélicos que são analfabetos da Bíblia, não conhecem a Bíblia, são guiados pela cabeça dos outros. Entende, irmãos, que a palavra fala de cães? Então, se o salário do pecado é a morte, nós nascemos já pecadores. Quem tem que morrer é nós. Mas Deus viu que isso era impossível de um homem se salvar a si próprio. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, graças ao Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Então ele foi para a cruz. Ele nos puxou para si. Nós somos colocados em Cristo. Então, nós estamos em Cristo. Jesus não morreu sozinho lá na cruz. É para aqueles que creem. Quando a palavra fala que Ele atraiu a todos. Por quê? Pecaram todos. Mas eu sei que nem todos vão crer nessa verdade. Porque estão cegos. Porque aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, segundo Tessalonicenses 2, 10 e 11, fala que o próprio Deus envia, olha só, o próprio Deus envia a operação do erro para que eles creem a mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Por que Deus envia a operação do erro? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Qual que é o amor da verdade? Efésios 1,13, a Bíblia diz assim: em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a nossa garantia até o resgate. Evangelho. Não tem outro caminho, irmãos. Mas tem que parar de ser religiosos. Queridos, Jesus não morreu para fundar uma denominação evangélica. Denominação evangélica, tudo é de Satanás. Igreja não tem, não. Igreja é a igreja, é o corpo de Cristo, é o organismo vivo, é a eclésia. Tem muitas pessoas que fazem parte de uma denominação, Palavra da Cruz, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, e às vezes é membro de uma denominação, mas não são membros do corpo de Cristo, a vida da igreja. Organismo vivo. Isso é maravilhoso demais. Fazer parte do corpo de Cristo, a vida da igreja. Então, o salário do pecado é a morte. Nós nascemos pecadores. Agora, Cristo me substituiu naquela cruz. Ele morreu no meu lugar. Mas se você crê que Jesus morreu no seu lugar, ainda não lhe traz salvação. Porque o que vai trazer salvação é que a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, ela afirma nitidamente, categoricamente, brilhantemente que 2 Coríntios, abram lá, vamos ler esse texto juntos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, verso 14. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Presta atenção aqui. Então ela começa dizendo o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. A palavra constranger aqui não é de você ficar constrangidinho por alguma palavra. A palavra constranger significa que ele nos impulsiona para frente. É o sentido original grego. Então o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele morreu, mas eu também morri. A mesma Bíblia diz que Cristo morreu, ela afirma que eu também morri. Se Cristo morreu, eu também morri, significa que a conta foi paga. O salário do pecado é a morte, eu morri com Cristo, eu estou justificado do pecado. Agora não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas, um detalhe aqui interessante, irmãos, que a gente deve frisar aqui, que Deus, Ele nunca vai desonrar a sua palavra por causa do homem. Jamais Ele vai fazer isso. É por isso que Deus tem compromisso com a palavra dEle e não com a nossa palavra. Se o pregador não pregar aquilo que a Bíblia diz, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Irmãos, está muito claro em todas as Escrituras Sagradas. Então, o compromisso de Deus é com você e a mim, se nós estivermos firmados na palavra dEle. Então, guarde bem isso. O compromisso de Deus com você e a mim, Ele vai até onde o nosso compromisso vai com a palavra dEle. Ele pode jogar qualquer pessoa no inferno que não confia na palavra dEle. Ah, mas eu oro demais. Oração não salva ninguém. Ah, eu jejuo demais. Quem diz que jejum salva alguém? Normalmente o jejum que as pessoas fazem hoje é atrás dos seus próprios interesses. Leia depois Isaías 58, todo o capítulo, que você vai entender qual é o jejum verdadeiro. E veja que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, sobre o jejum. Um dia nós vamos voltar a tratar sobre o jejum aqui, para mostrar qual é o jejum bíblico, não o que tem colocado na cabeça das pessoas aí. Tem muita gente enganada, iludida, porque querem ser iludida. Jeremias 5, 30 e 31 fala que o meu povo é o que o meu povo quer, que o meu povo gosta de ser enganado e iludido. O povo de Deus não quer a verdade. Na época que o profeta Jeremias tinha
uma imensidão de profetas. Tinha mais de 40 profetas. E todos eles profetizavam, mas não da parte de Deus. Leia depois Jeremias 23. Aqueles profetas enchiam as pessoas, Jeremias 23, 16, de vãs esperanças, não o que vinha da boca do Senhor. E Deus levantou Jeremias. Jeremias pregava e eles recusavam. Foi preso. Jeremias não ganhou nenhum fruto para Deus ali. Todos foram para Babilônia. Destruíram Jerusalém, acabou com tudo. As pedras se espalharam. Pedra ali, uma figura da igreja, como escureceu o ouro. Ouro fala da natureza divina, ficou tudo manchado. Jeremias depois, olhando para Jerusalém, toda destruída, acabada, lugar de adoração. Baruque chega diante dele e diz assim: acabou Jeremias, será que ela será edificada ainda? Aí Jeremias traz aquela linda resposta: ela vai ser edificada, mas agora no coração dos homens, porque Ele escreveria sua lei em nossos corações e imprimiria nas nossas mentes. Bendito é o Senhor por isso, irmãos, que fez tudo por nós, que nos ama com um amor que a gente não compreende. Então, queridos, vamos ver aqui a questão da queda. Eu quero que você observe aqui que o diabo, ele ofereceu fruto para quem? Para Adão ou para Eva? Para quem que o diabo, Satanás, ofereceu fruto? Não foi? Foi para Adão? Não, foi para Eva. Vamos analisar um detalhe muito importante aqui. Então, queridos, agora, quando ela comeu do fruto, quando Eva caiu, ela entregou o fruto para Adão, lembra? Agora, irmãos, e Adão comeu. Agora, quando você lê o texto aqui de Gênesis capítulo 3, de 1 até o versículo 7, Adão comeu. Quando você lê bem com cuidado, nós vamos ver aqui que os olhos deles foram abertos. Mas foram abertos, presta atenção, não foi quando Eva comeu, foi quando Adão comeu o fruto. Aí os olhos de ambos foram abertos. Quando Eva comeu, não aconteceu nada. Por que não? Não tinha que morrer Eva ali espiritualmente? Só depois que eles comeram, aí os olhos de ambos foram abertos. Mas por que isso, irmãos? Qual é a razão disso? Você nunca parou para pensar que houve um tempo que Eva estava sozinha, Adão tinha ido fazer não sei o quê, e ela ficou ali. Então Satanás se aproximou ali em forma de uma serpente e começou a trocar uma ideia com Eva. Agora, se Eva não se envolvesse ali com aquilo que a levou ao pecado, ela não pecaria, porque primeiro ela viu. Olha só aqui o versículo 6 de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, primeiro ela viu, ela tocou, ela havia conversado, ela chegou perto e aí ocorreu o pecado. Ela comeu do fruto. Mas no momento em que ela comeu do fruto, ela não morreu espiritualmente. Só morreu espiritualmente depois que Adão comeu. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando Eva comeu, guarde bem isso, não aconteceu nada. Ela não morreu, mas quando Adão comeu, pecado entrou no mundo. Aí os olhos de ambos foram abertos, porque aqui no versículo 6 fala que árvore boa para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então quando ele comeu, verso 7, abriram-se
os olhos de ambos. Agora, queridos, se eles morreriam quando Adão comesse, por que ele deu fruto para Eva e não para Adão primeiro? Qual que é a tática satânica aqui por detrás? Isso, irmãos, tem tudo a ver com os nossos dias hoje. Isso aqui aconteceu mais de 6.000 anos atrás. A Bíblia é tão atual que hoje em dia, se você não prestar atenção, você também vai cair. Satanás pega a sua isca pelos olhos, chega perto, pela conversa, pelo toque, de repente você cai em transgressão, em pecado, se você não vigiar. Porque se eles só morreriam quando Adão pecou, por que Satanás foi falar com Eva e não com Adão? Por quê? Seria mais fácil, se ele queria matar Adão, ele não tinha que já matar Adão? Então, amados, se ele comesse ali, eles morreriam, por que o diabo está gastando tempo com Eva e não com Adão? Qual a razão disso? Ficou ali com a serpente. Porque a mentalidade do diabo é essa aqui. Escute bem. Olha a mentalidade de Satanás aqui, irmãos. Já que eu não tenho acesso a ele, Adão, eu vou ter acesso com alguém que tem acesso a ele, Eva. Então ele desenvolveu ali uma conversa preciosa. Então, já que eu não tenho acesso direto a ele, vou ter acesso a Adão indiretamente, usando a mulher. E Adão amava a mulher. Se você ler o texto na criação, ele ficava atrás de uma contrapartida. Quando Deus fez Eva para Adão, o que ele disse? Esta, afinal, ela tem a minha realidade, tem ossos dos meus ossos, ela é osso dos meus ossos, tem a minha realidade interior e carne da minha carne, a minha expressão. Porque ele procurava, até nos animais, uma contrapartida. Uma contrapartida não, uma contraparte. Ele procurava a sua parte, ou a sua tampa da panela. Porque todos os animais tinham um casalzinho ali. Era um casal de cada animais, de aves, de uma série de coisas. Mas ele não tinha. Solidão de Adão. Tem um irmão que escreveu um livro, Larry Crabb, A Solidão de Adão. Um livro muito interessante, onde ele começa a descrever de uma forma bem acentuada a questão da queda. Entende, irmãos? Então, agora, irmãos, às vezes o diabo não se apresenta a você de uma forma direta, mas de uma forma indireta também, usando pessoas queridas. Agora, nós não podemos esquecer daquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, versículo 11. Você se lembra? Vamos dar uma viajada para lá, mas deixa marcado aqui. 2 Coríntios 2, versículo 11. Diz aqui o texto que algo que nós não podemos ignorar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os seus ardis. Satanás, ele é muito astuto. Então, queridos, não ignore, porque o tempo todo, se você é filho de Deus, o tempo todo, 24 horas por dia, ele está minando o seu campo. Onde você pisa, com quem você conversa, ele está minando para tentar lhe derrubar. Queridos, o diabo, como é que ele se apresenta para Eva? Ele se apresenta como uma serpente. Mas o diabo se apresenta para Adão como Eva, como uma mulher que ele amava. Agora preste atenção, irmãos. Satanás, ele se apresenta para Eva com cauda, com dente afiado e pele estranha.
serpente. Agora, mas ele se apresenta para Adão como uma mulher linda, corpo bonito, com uma voz mansa, delicada, chamando ele de amor. Não é assim que aconteceu ali? No Éden? Então, queridos, o diabo tinha apenas Eva, apenas como um veículo, como uma ponte para chegar até Adão. E não é assim, irmãos? Normalmente, quando a gente cai em pecado, as pessoas vêm com voz mansa, delicada, como fofinhos de Jesus. Perigo, perigo, tapinha nas costas, como as cobras se cumprimentam. Você sabe, né, como é que as cobras se cumprimentam? Oi, amiga! Não é assim? Se cumprimenta desta forma. Muito cuidado com tapinha nas costas, cuidado com lambeção, cuidado quando as pessoas falam assim, você é tão importante para Jesus. Você sabe o que a Bíblia diz a nosso respeito? Isaías 41, versículo 24, está escrito assim, eis que sois menos do que nada. Oh, você é tão importante para Jesus. Ah, uma alma vale o mundo inteiro. Foi Jesus quem disse. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Mas a alma, quem deu valor para ela foi Jesus. Mas nós somos menos do que nada. Olha para você. Quem que você é? Um vírus qualquer pode levar você a óbito. Acabou. E se não nasceu de novo, vai para o inferno. Ah, mas eu frequentei a religião tanto tempo. Ah, eu profetizava, eu expulsava demônios, eu fazia muitos milagres. Jesus vai dizer o seguinte, lá em Mateus 7, 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lucas vai dizer daqueles que participavam da mesa do Senhor. Comíamos contigo na mesa. Nunca vos conheci. Vocês nunca creram em mim, como diz a minha palavra. Jesus disse assim, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, esse negócio de cada igreja, não sei se existe, qual que é a igreja verdadeira, você tem muitas igrejas, igreja só tem uma, a de Cristo, e cada igreja tem suas doutrinas, isso aqui só traz cansaço para as pessoas, é regras, é mandamentos. Quer ver só? Abra comigo lá em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isso aqui, irmãos, é tudo arapuca. Arapuca do diabo para prender as pessoas dentro de uma arapuca e ficar ali escravos na mão dos líderes não nascidos de novo. Que estão de ternos e falando em nome de Deus. E quando vai orar até muda a entonação da voz. Ai, eu fico louco com isso, irmãos. Olha só, 28, versículo 9 em diante. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Olha o que o povo gosta aqui, irmãos, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É preceito, é regra, não pode isso, não pode aquilo. Misericórdia! Isso sufoca as pessoas. Então, porque eu estou cumprindo as doutrinas da minha igreja aqui, que Deus vai me salvar, você está iludido. Se você não crê em seu novo nascimento em Cristo, você vai para o inferno cheio de religião. E aí ele diz o seguinte, verso 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Qual que é o descanso nosso, irmãos? Jesus, ele disse lá em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados.
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas não quiseram ouvir. Nós temos que fazer a obra, fazer a obra. A obra tem roubado muita gente de Cristo. Agora, escuta aqui. Quando nós não queremos esse descanso, qual que é o resultado? Versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Nossa, isso já cansa só de ler isso aqui. É regra mais regra, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlaçam e sejam presos. Aí tem o versículo 14, graças ao Senhor. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Está vendo aqui, irmãos? Vivem debaixo de regra, porque você vivendo debaixo de regra, você se sente bem porque você está fazendo. Queridos, temos que olhar para a cruz, porque ali Ele fez todas as nossas obras. Por isso que Isaías diz o seguinte, Senhor, capítulo 26, verso 12, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fizestes por nós. Ô irmãos, quer dizer que eu tenho que ficar agora de braço cruzado? Não, Senhor. Primeiro você tem que crer no Evangelho da graça e depois Ele vai levar você a pregar, a realizar as obras dele. Efésios 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você vai fazer a obra de Deus, você nem vai saber que você está fazendo a obra de Deus, porque Ele está conduzindo você, porque não é mais você, é Cristo em você. Ou porventura diz lá em 1 Coríntios 6, 19, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que vós não sois de vós mesmos? Então, queridos, cuidado com lambeção. Muitas vezes por trás daquilo tem queda, às vezes é Satanás. Então, mas como é que Adão foi tão iludido assim? Quando Eva veio, ele olhou para Eva e disse o seguinte, Eva não é a imagem e semelhança de Deus? Não era lá? Sim. Agora, se ela era imagem e semelhança de Deus, mas o que ela tem na mão é de quem? É de Deus ou é do diabo? Aquele fruto que ela tinha na mão, era de Deus ou do diabo? Ela era a semelhança de Deus. Adão olhou, não, essa aqui é a imagem e semelhança de Deus, a minha esposa, a minha linda esposa. Mas o que ela tinha na mão? Porque Adão se encantou com uma aparência. E o que faz os homens cair hoje não é a aparência? E não a proposta de Satanás? Sim ou não, irmãos? Então, vamos analisar um pouquinho aqui. A proposta, então, é de quem? É de Deus ou do diabo? De Satanás. Porque se Adão olhasse para a proposta, Adão não teria caído. E a palavra de Deus, ao coração de alguém, ela é proposta ou é aparência? Lembra do Salmo 119? É o versículo 11 que diz assim, me ajuda aí. Guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É uma proposta maravilhosa. Nós temos guardado, a palavra guardado aqui significa obediência. Eu não apenas leio, mas aquilo que o Pai me revela, eu obedeço pela capacidade do Espírito, porque o Espírito que foi colocado em mim, porei dentro de vós o meu Espírito, Ezequiel 36, verso 27, porei dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo,
e farei que vocês me obedeçam, vocês guardem meus estatutos, mandamentos e juízos, e os obedeceis pelo meu Espírito. Eu e você, nós temos condições de cumprir a palavra? Não, mas o Deus Espírito Santo nos habilita a cumprirmos a palavra de Deus à risca. Nós não temos condições, irmãos. Jamais, jamais temos condições. Então, se Adão, ele olhasse para a proposta e não para a aparência, Adão não cairia, jamais. Então, sabe por que Adão caiu? Por que Adão caiu? Para onde que Adão olhou? Ele olhou para Eva e disse, essa aqui, minha esposa, ela é imagem, reiterar de novo, ela é imagem e semelhança de Deus, mas não olhou para o que Eva tinha na sua mão. Sabe por que ele comeu? Por que Adão comeu do fruto? Qual foi a razão de Adão ter comido do fruto proibido? Porque quem estava oferecendo para Adão era uma mulher nua. Uma mulher nua e chamando Adão de amor. Lembra? Queridos, o diabo investiu pesado. Investiu pesado ali. Estão me compreendendo? Agora, se o diabo se apresentasse como ele é, Adão recusaria, mas ele se apresentou como a ele como a mulher é. É encantadora Eva. Eva era uma mulher muito linda, eu penso, porque foi Deus quem a fez com suas próprias mãos, que moldou-a, entregou para Adão, a sua esposa. Né? Então, queridos, tem pessoas que não são pessoas. São pessoas que são enviadas do diabo para a sua vida. Muito cuidado. Muito cuidado com isso, irmãos. É um fofinho de Jesus, né? É tão bonitinho, é tão bonitinha. Eu estou com saudade de você. Ah, você foi na reunião da igreja de manhã cedo? Para que você vai à tarde? Fica comigo hoje. Sem ter uma mente renovada, Satanás lança os seus dardos. Isto é terrível, irmãos. Isso é terrível. Cuidado se as propostas forem indecentes. Sai fora logo, porque a aparência pode ser do céu, mas a proposta pode ser do diabo. Isso leva muitas pessoas à queda, irmãos. E Deus não vai desonrar a sua palavra por causa de mim e de você. Ele disse lá em Mateus capítulo 24, 35, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós temos que andar na verdade. Vocês sabiam que muitos falam assim, mas como Deus é fiel a mim? E como tem falado isso esses últimos dias, né, amor? Né, irmãos? Em quase que todas as ministrações. Porque, irmãos, enquanto o Senhor não se agradar de nós, Ele não vai amadurecer a sua igreja. Ele não vai trazer os seus eleitos em um lugar de segurança. Quando nós voltávamos a estudar especificamente um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba? Porque pomba não pousa em qualquer lugar, pousa só em lugar seguro. Será que nós temos uma regeneração genuína? Será que de fato você já nasceu de novo? Será que de fato você já morreu com Cristo? Porque o Espírito Santo não vai pousar e habitar em pessoas nas quais Deus sabe que ela vai viver uma vida relaxada. Irmãos, esqueça isso, irmãos. Por favor. Então, queridos, vamos de novo ali voltar para o jardim do Éden. Temos alguns minutos ainda. A serpente ali, irmãos, numa conversa com Eva, ela estava induzindo Eva ao pecado. Agora, por que ela iria morrer? Sem sombra de dúvida. E essa morte, Gênesis 3:20, fala que Eva é a mãe de todos os seres humanos. E vocês sabem que quando eles pecaram,
Era como que se nós estivéssemos ali, pecando. Porque Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos em delitos e pecado. E por que, irmãos, que isso é uma grande verdade? Você sabe, e eu também sei, que quando cremos no Senhor, quando alguém pregou para nós o Evangelho, as escamas dos nossos olhos caíram, nós podemos ver e desfrutar da realidade da pessoa de Cristo em nós, porque lá em 1 Coríntios 15, 45, fala que antes lá, que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. E Jesus veio com esta proposta, eu vim, João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, queridos, Eva, ela deu legalidade para Satanás, porque Deus disse para não comer daquele fruto. E Adão, obviamente, falou para ela, mas ela não deu ouvido, foi encantada ali por Satanás, o diabo. E o diabo sempre vai usar, irmão, de alguma maneira, a palavra para ludibriar os cristãos. Então, queridos, por que Eva não podia tocar na árvore, sendo que Deus não disse isso para ela? Por que ela não podia tocar? Pelo fato de estarem guardados debaixo da lei da obediência de Deus. E para nós é a mesma coisa. Quando o pecado, a gente peca, é porque nós estamos dando legalidade para Satanás. Porque quando nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus, Satanás não pode nos tocar. Lembra de 1 João capítulo 5, versículo 18? Porque aquele que é nascido de Deus não peca. Lembra? Porque aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não é Deus que dá legalidade para o diabo tocar em nós. É nós que, quando desobedecemos a palavra de Deus, damos legalidade para Satanás entrar e faz um estrago. E depois você fica angustiado, você fica odiando até os próprios irmãos da igreja. É terrível isso, irmãos. Se ele, o irmão, ontem trouxe um estudo aqui tão precioso sobre o amor de Deus que está em nós, aquela fonte que jorra para a vida eterna. O amor de Deus Romanos 5,5 fala que Deus derramou em nós para a gente amar os nossos inimigos também. Isso demonstra que somos filhos de Deus, porque Jesus amou os seus inimigos. Como é que nós sabemos que Ele amou os seus inimigos? Porque Ele amou você e a mim. Nós éramos inimigos de Deus. Como é que nós sabemos? Leia depois Romanos 5, que quando éramos inimigos, e Jesus vai dizer lá em João 15, ninguém tem maior amor do que este, ao de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus nunca teve nós como inimigos, é nós que éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tinha sempre como amigos, e morreu pelos seus amigos, por amor ao Pai. Que Jesus maravilhoso é esse, irmãos? Agora, este amor que está em nós é para a gente guardar aqui no nosso coração, para a gente jorrar este amor, para a gente amar com o amor dele, não com o seu amor. Nosso amor é amor de troca. Você ama as pessoas que te amam, mas quem você vê que já faz um bico para você, você também já fica com uma tromba de elefante e já fica ranzinza, fica um implicante, um rabugento, uma rabugenta. Mas quando o amor de Deus está em nós, misericórdia, irmãos. O amor de Deus está em nós, é para amar com o amor dele. Lembra de Judas? Estava ali quando foi lá para trair Jesus, chegou em Jesus e deu um beijo em Jesus, porque ele havia combinado uma senha. E aquele que o beijar, prendei-o. Aí, lembra quando Judas beijou o Senhor Jesus, que Jesus disse para ele? Ele disse assim: amigo, aqui vieste. Quando ele falou amigo, a palavra de Jesus deve ter penetrado o coração de Judas. Eu traí aquele que sempre me amou, aquele que sempre esteve comigo.
traiu. E ele teve muito remorso e por isso foi se suicidar. Lembra do apóstolo Pedro? Negou o Senhor 3 vezes. Ele diz para Jesus: ainda que eu morra, nunca te negarei. Pedro, você vai dar a tua vida por mim? Nessa mesma noite, antes que o galho cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. E ele negou. Quando ele negou na 3ª vez, Jesus estava sendo julgado, lá na casa de Caifás. Cantou o galo, Pedro se lembrou. Jesus olhou para Pedro. Não um olhar acusador. Ele nunca acusou ninguém. Aquele olhar amoroso. Pedro, você me traiu, mas eu te amo. Judas, você me traiu, eu te amo. Amigo, é o AM, agapau. Ali a palavra amigo, lá é ágape. Amigo, eu te amo. Por que faz isso comigo? Mas o cuidado do Senhor é tão grande com Pedro, irmãos, que depois ele foi chorar amargamente, estava muito triste. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Pai trouxe ele de volta. Então, lembra que aqueles anjos, quando o túmulo ali estava vazio, lembra qual foi o recado que disse para eles? Lá em Marcos 16, versículo 7, ide, vão lá para, ide, dizei a meus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis, os olhos. E foi assim que aconteceu. Eles viram o Senhor, eles contemplaram o Senhor. Ele ficou 40 dias na face da terra ainda, depois ele foi para a glória. E quando foi para a glória, levou a mim e a você junto com ele. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Meu irmão, que coisa linda, que coisa preciosa, irmãos. Então, irmãos, diz assim, presta atenção. Versículo 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Nós morremos com Cristo, meus irmãos, porque morrestes. Agora eu quero que você preste atenção, onde está a sua vida? Segundo esse versículo aqui, se você crê. Não seja incrédulo, mas seja uma pessoa que crê. Porque vocês morreram, e a vossa vida, não fala que vai estar. Vocês morreram, e a vossa vida está escondida. Cristo em Deus. Está lá pela fé. Se você morrer agora aqui, meu irmão, um raio cai na sua cabeça, se Cristo é a sua vida, se você morreu com Ele, você não é que você vai para a glória, você já está lá. A tua fé vai se tornar uma concretização da tua fé. Você morreu e a sua vida está com Cristo em Deus. Agora, e se Ele voltar hoje? Olha o versículo 4. Quando Cristo, olha para a palavra, irmãos, quando Cristo, aleluia, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, isso não é religião, evangélica, católica, espírita, budista, isso é palavra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, porque nós estamos nele, em glória. Que coisa linda, irmãos. Cristianismo, ele é fascinante quando é o da Bíblia, o da palavra. Cristianismo é uma leveza. Você morreu com Cristo. O implicante morreu com Cristo. O rabugento. Às vezes eu sou muito tomado de uma implicância terrível. O Espírito fala, você não está crucificado com Cristo? Você morreu. Cristo tem que ser formado em mim. E hoje em dia, o que tem de crente implicante? O que tem de crente rabugento?
ranzinza. Irmão, com cara de gato velho. Como tem crente de meia sola nesses dias, irmãos. O irmão do passado disse, Tozer, dizendo que essa era nossa, foi um grande profeta do século passado, é a pior geração de cristãos, é a nossa época. Cambada de gente religiosa. Nós conversamos com pessoas aqui, irmãos, de 40 anos de igreja, que nunca nasceram de novo. Se morrer, vai tudo para o inferno. Estão firmados na religião. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não prostituo, etc. Esses são os piores que tem. Jesus veio buscar e salvar o perdido que se havia perdido. E foi na cruz. Esses dias, está perto aqui de uma pessoa aqui, na reunião de jovens. Mas caramba, vou chamá-lo de irmão, aquele irmão estava cheirando mal. Cheirando um cheiro ruim, sabia? Falei, meu Deus, eu vou sair daqui, mas na hora que eu fui tentar sair, alguma coisa falou no meu coração, fica aí. Por que você quer sair? Ele é amado meu, seu irmão. Ame-o. Sentei. Falei, puxa vida, que advertência do Espírito Santo. Porque nós fazemos acepção de pessoas, né? É tão bom você sentar perto de um irmão que tem anel do dedo, chega com a BMW aí na frente, mas e você sentar perto de uma pessoa que é podre, mas é amada pelo Senhor? Irmãos, que o nosso amor não seja acepção de pessoas e que nós não venhamos dar vazão para o diabo ou dar legalidade para ele. Por isso, irmãos, firme-se na palavra dele, para que nenhuma iniquidade se apodere de nós, porque nós somos libertos do pecado. A cruz tratou comigo e com você, com o nosso pecado. E o sangue de Jesus tratou com os nossos pecados. A purificação já foi feita de uma vez por todas. E Deus nos vê através de Cristo. E Ele nos vê, como diz Efésios, puros e sem defeito. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. O Senhor nos permitiu estarmos aqui, sentados em torno da Tua Palavra. Continue falando aos nossos corações, revelando e formando Cristo. Pai Santo, nos dá cada dia mais um desejo, um anseio por conhecer a verdade da Tua Palavra. No nome santo do Senhor Jesus nós oramos. Amém.